Hoje vamos falar um pouco sobre a inscrição e a circunscrição de sólidos e nesse vídeo de hoje queremos falar sobre a esfera e o cone. Já fizemos um vídeo falando sobre a esfera e o cilindro, outros ainda virão, mas hoje a gente quer falar sobre a esfera e o cone. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar na esfera no interior do cone. O que podemos fazer? Vamos dar nomes aqui aos vértices, aos pontos importantes. Então, vamos chamar esse ponto aqui de V, e aí vamos traçar a altura do cone. A altura do cone vai tocar o ponto de tangência aqui embaixo, que eu vou chamar de O. Então, esse ponto aqui de baixo é o O. Ok. Repare que podemos traçar o diâmetro da esfera do cone, diâmetro da base. Então, vamos chamar esse diâmetro aqui. Meu desenho não está certinho, obviamente, mas dá para entender que esse comprimento é o raio do cilindro, do cone. Esse é o raio do cone. E do centro da esfera até, vamos usar verde, por exemplo, do centro da esfera até o ponto de tangência com a geratriz do cone, teremos o raio aqui da esfera. Ok. Lembre-se que nos pontos de tangência temos 90 graus. Então aqui embaixo temos 90 graus e aqui temos 90 graus também. Então vamos fazer uma planificação dessa situação. Vamos planificar. Uma planificação aqui. Então, para fazer uma planificação, a gente vai ter uma linha vertical, não está tão vertical assim, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco melhor, linha vertical aqui, tá bom assim, do ponto V até o ponto O, vou usar as mesmas cores de antes para ficar mais fácil de identificar. Aqui temos R para a direita, acho que é melhor fazer a geratriz do cone de azul, geratriz do cone aqui de azul, geratriz do cone. Vamos chamar esse ponto aqui embaixo de, já temos V, O, vamos chamar aqui de P e aqui de Q. Então aqui temos Q, aqui embaixo temos R, ligando O até Q, R. E temos aqui em algum lugar, que é o centro da esfera, podemos chamar de C. Centro da esfera até aqui, temos o raio da esfera, vamos chamar aqui de C, centro da esfera. Pronto, vamos marcar os ângulos de 90. Esse ângulo é um ângulo de 90, esse ângulo é um ângulo de 90. Muito bem. Podemos reparar o seguinte, que OV é a altura do cone. Isso aqui tudo é a altura do cone. Isso aqui é a altura do cone, o que significa que VC ou CV é igual à altura do cone menos o raio da esfera. Posso fazer de verde aqui, de repente, para ajudar, que é o raio da esfera. Então aqui o raio da esfera. Esse pedacinho aqui também é o raio da esfera. Então esse pedacinho de cima, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, é H menos R. Certo, ok. E VQ, né? VQ, como já falamos, VQ aqui, VQ ou QV é igual a geratriz do cone, esse tamanho aqui. Muito bem, repare que os triângulos, deixa eu usar uma cor aqui qualquer, os triângulos VQP, né? Os triângulos VCP e VQO são semelhantes. E repare que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui e esse são iguais. Porque aqui eu tenho azul, laranja, 90. Azul, 90, laranja. Então podemos descrever uma semelhança entre eles. No triângulo menor temos R minúsculo. Então R minúsculo sobre, no triângulo maior
R maiúsculo. A hipotenusa do menor é H menos R. E a hipotenusa do maior é G. Lembre-se que a hipotenusa do maior pode ser escrita ainda em função do raio da altura, porque G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Ok, muito bem. Bom, que caso nos importa mais em termos de cone e esfera? É quando o cone é equilátero. Se o cone for equilátero, então essas relações são suficientes para resolver bastantes exercícios envolvendo essa situação de um cone no interior da esfera. E era isso que queríamos mostrar. Aliás, de uma esfera no interior do cone. E era isso que queríamos mostrar. Queríamos mostrar que é possível fazer uma relação de semelhança entre o triângulo menor e o triângulo maior e obter algum desses dados. Se eu tenho o raio da esfera, ou a geratriz, ou o raio do cone, eu consigo obter um em relação aos demais. Muito bem. Mas se o cone for equilátero, então vamos supor aqui uma situação em que o cone é equilátero. Se o cone é equilátero, sabemos uma relação entre seu raio da base, sua altura e sua geratriz. E aí podemos usar essa relação para achar o raio da esfera no interior. Então, se o cone é equilátero, podemos substituir tudo que está no cone em função ou do raio da base ou da geratriz. Vamos usar o raio da base, que é o mais comum nessa situação. Então, no caso do cone equilátero, a geratriz ela é o dobro do raio da base. Então, deixa eu só nomear essas coisas para você não esquecer. Isso é a geratriz. Vou escrever mais para baixo. Isso é a geratriz do cone. Isso é o raio da base do cone. Raio da base do cone. Muito bem, substituindo isso aqui, teremos o seguinte: R sobre o raio da base do cone igual. Agora a altura do cone é função do raio da base do cone. Já que a sua seção meridional é um triângulo equilátero, a altura do cone vai ser o dobro do raio da base, que é o lado do triângulo equilátero, que é a seção meridional do cone, vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, H, isso se o cone for equilátero, lembre-se. H igual a R raiz de 3. Então, essa situação só vale, lembre-se, essa situação aqui só vale se o cone for equilátero. Muito bem, então simplificando aqui, teremos uma altura que é R raiz de 3 menos o R minúsculo. Então, menos o R minúsculo sobre a geratriz, que é o dobro do raio. Como o raio não é zero, podemos simplificar. Então, simplificação aqui, e aí teremos o seguinte. Teremos aqui 2R, né? Então, aqui teremos 2R minúsculo igual a R maiúsculo raiz de 3. Isso quer dizer que R minúsculo vai ser R raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta. R no 2R, R raiz de 3 sobre 4. Opa, escrevi errado aqui. Já tinha um sobre 2 aqui. Né? 2R mais 1. Aliás, tem um erro duplo aqui. Deixa eu consertar. Esse 2 vai passar para lá multiplicando. Então, ficaríamos com 2R
igual a R raiz de 3 menos R. Agora sim está certo. Passo para cá, fico com 3R igual a R raiz de 3, o que vai me dar R igual a R raiz de 3 sobre 3. Pronto, agora sim. Isso faz sentido porque quando o cone é equilátero, isso aqui é um triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, esse ponto é o baricentro, ou seja, o centro da esfera pequena vai ser o baricentro da seção meridional. Então isso significa que se o cone é equilátero, o centro da esfera inscrita, o centro da esfera é o baricentro da, saiu um A estranho aqui, da seção meridional. Ok. Com isso podemos comparar a área total, volume, tudo que a gente precisar em relação à esfera e o cone. Não faremos isso para não nos alongarmos demais. Podemos fazer isso em outro vídeo. Mas perceba que é possível mostrar que o centro da esfera é o baricentro da seção meridional. Lembrando que a seção meridional é obtida quando você pega o cone e secciona esse cone por um plano que passa pelo centro da base e contém a altura do cone. Então, você seccionando lá o plano, seccionando o cone, o triângulo formado aqui, ó, esse triângulo aqui, triângulo formado pelo vértice, esse ponto aqui e esse, que são os extremos, é equilátero. Então, ABC sendo equilátero, se triângulo ABC é equilátero, então o cone também é equilátero. Ok? Isso aqui é um plano alfa perpendicular aqui ao plano da base, passando pelo centro da base. Ok. Muito bem. Agora podemos passar para a segunda situação, em que temos agora um cone no interior da esfera. Então, mais uma vez, vamos nomear os pontos importantes. Temos o vértice do cone. Vamos marcar aqui o diâmetro AB. Traçar o diâmetro. Vou fazer com a mesma cor de cima para fazer uma associação direta. Então, aqui AB é o diâmetro. E vamos traçar a altura de branco aqui. Então, a altura aqui de branco. A altura do cone até o centro da base. E o centro da esfera, vou fazer de verde. Então, o centro da esfera aqui. E aí eu vou ligar o centro da esfera a um dos pontos. Pode ser esse aqui, que eu acho que fica mais fácil. Esse aqui é o raio da esfera. Repare que aqui eu também tenho o raio da esfera. Mas isso fica um pouco para depois. Bom, o que vamos fazer agora, o mesmo que fizemos antes, vamos planificar. Então, planificação. Podemos dizer que lá que as coisas acontecem. Então, vamos começar desenhando aqui o triângulo da esquerda, que é um triângulo que tem hipotenusa azul. A altura aqui está branca, então vou fazer a altura de branco. Essa altura está um pouco torta, vou tentar consertar a altura aqui de branco. E o raio da base aqui de roxo. Então, vou fazer o raio da base aqui de roxo. Ok, muito bem. Então, só completando aqui, azul aqui, azul, completando aqui. E aí vamos marcar os pontos importantes. Aqui em cima eu tenho V, aqui embaixo eu tenho A, aqui B. Lembre-se que esse ângulo é de 90 e existe um ponto importante aqui que é o R. Então, R aqui, vindo para cá.
Aqui é R. Ok. Esse tamanho vale R. Vamos chamar aqui de C, centro da esfera. Muito bem. O que podemos fazer nessa situação? Repare que aqui de novo temos a geratriz do cone. Aqui de novo temos a altura do cone, vou chamar de H de novo. Então essa aqui é a altura do cone. Essa aqui é a altura do cone. E lembre-se que isso aqui é igual a isso aqui, que é o raio da esfera. Raio da esfera e raio da esfera, certo? Ok. Muito bem. Nessa situação, existem algumas coisas que podemos fazer, tá? Podemos trabalhar de algumas maneiras. Uma das maneiras aqui que podemos fazer é o seguinte. Aqui embaixo temos o raio, né, o raio da esfera eu chamei de R maiúsculo, que é ela que está por fora. O raio do cone eu vou chamar de R minúsculo. Uma das coisas que podemos fazer é encontrar uma relação entre G e R usando esse ângulo, né, se ele for dado. Outra coisa que podemos fazer é relacionar R, H, né, e o raio da esfera. Veja que CB, nesse caso, é igual a H menos R. E além disso, esse triângulo aqui, de amarelo, esse triângulo aqui, ele é retângulo. Então podemos escrever, deixar de amarelo, R ao quadrado, igual a CB ao quadrado, que é H menos R, mais R minúsculo ao quadrado. Essa é uma relação que podemos escrever nesse triângulo pequeno. Ok. Outra coisa que podemos fazer, que já falamos aqui quando falamos de esfera, é usar as distâncias polares. Repare o seguinte, ó, na nossa figura original, se completarmos até embaixo aqui, teremos aqui um polo e aqui em cima outro polo da esfera. Se fecharmos assim, o triângulo VB e esse ponto aqui, que podemos chamar de P, ele é retângulo. E aí teríamos uma relação entre o raiozinho da esfera, ó, o raiozinho do cone, né, o raio minúsculo, vou escrever assim, usando polos, né? Vou botar assim, que eu acho que fica mais claro. Usando distâncias polares. Você pode escrever o seguinte, ó, que o raio do cone ao quadrado é igual a esse comprimento todo. Né? Quem é esse comprimento todo? É a altura do cone vezes esse comprimento. Mas quem é esse comprimento? É a altura, né? É o diâmetro da esfera, 2R, né? Tá vendo? Menos a altura do cone. Ou seja, é o diâmetro da esfera, 2R. Então, deixa eu chegar para a direita aqui. Menos a altura do cone. Repare que eu estou tratando desse triângulo aqui, ó, do triângulo VBP. E que ele tem isso aqui, ó, como altura. Relacionada à hipotenusa, né? Deixa eu fazer de branco aqui. Então, o triângulo, ó, que pega VBP tem isso aqui como altura. E a gente sabe que h ao quadrado é igual a m vezes n. Relação métrica do triângulo retângulo. Então, h aqui no caso é o rzinho, certo? Esse comprimento aqui, esse aqui primeiro, né? Que é o m, é o h. E esse comprimento aqui é o diâmetro menos h.
diâmetro menos h. Tá? Então podemos escrever isso dessa maneira também, usando distâncias polares. A relação métrica que eu usei no triângulo retângulo é essa daqui. Você tem um triângulo retângulo, aqui é 90. Se você traçar uma altura, aqui sendo h, aqui sendo m e aqui sendo n, h ao quadrado é igual a m vezes n. No nosso caso, o h faz o papel de r, né? O m fazia o papel de h e o n de diâmetro menos h. Ok. O que nos interessa, mais uma vez, é a situação em que o cone é equilátero. Porque o que vai acontecer na situação em que o cone é equilátero? Na situação em que o cone é equilátero, né, essas relações podem ser modificadas. Então, se o cone é equilátero, aqui vamos lá. Se o cone é equilátero, o que a gente sabe? Equilátero. Escrevi errado. Equilátero. Se o cone é equilátero, então podemos escrever que h, né, que é a altura do cone, então aqui, ó, usando essa, ou essa daqui, né, se a gente quiser. Vamos usar essa de baixo, usando as distâncias polares. Se o cone é equilátero, a gente sabe que r ao quadrado vai se manter, a altura do cone é igual a 2r vezes raiz de 3 sobre 2, já falamos sobre isso, vezes o raio da esfera, multiplicado por 2, tá aqui, né? 2r menos h. Mas quem é h de novo? 2r raiz de 3 sobre 2. E aí podemos fazer as simplificações que forem possíveis. O 2 cancela, cancela. E aí teremos r ao quadrado, né? Pensando aqui, r ao quadrado, deixa eu chegar mais para baixo, r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a r raiz de 3, que multiplica 2r menos r raiz de 3. Ou seja, r ao quadrado vai ser igual a 2r, r maiúsculo, vezes raiz de 3 menos r raiz de 3 ao quadrado, que é 3r ao quadrado. Esse pode passar para o outro lado, vou ficar com 4r ao quadrado igual a 2r minúsculo, r maiúsculo, raiz de 3. Aí o 4 e o 2 podem se simplificar, 4 e o 2, fico com 2 aqui. O quadrado do r pode simplificar também. E aí eu sei que o r minúsculo, a partir daqui eu sei que r minúsculo é igual a r maiúsculo vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Agora sim, r minúsculo igual a r maiúsculo vezes raiz de 3 sobre 2. Então, olhando aqui, né, o r minúsculo, que ele está dizendo é que esse r minúsculo aqui, certo? Ele é o r maiúsculo vezes raiz de 3 sobre 2, mostrando que a gente já sabia. Por que a gente já sabia? Porque no caso do cone equilátero, a seção meridional é um triângulo equilátero. Então isso aqui, ó, lembre-se, então a gente já sabia disso. Já sabíamos. Por que já sabíamos? Aliás, tem um acento aqui, né? Já sabíamos. Porque se a gente voltar lá em cima, vamos voltar um pouquinho aqui, ó.
Se isso aqui é um cone equilátero, esse ângulo aqui, ó, haveria de ser 120. Então, esse ângulo aqui, que eu vou marcar de laranja, haveria de ser 120. E aí, esse ângulo aqui de baixo, que eu vou marcar de verde, esse aqui, teria que ser 60. E aí, bastava fazer cosseno de 60. Então, ó, cosseno, vou fazer aqui, cosseno de 60 igual a R. Aliás, cosseno de 30, né? Já que aqui é 120, aqui é 30. Cosseno de 30, deixa eu voltar aqui. Aqui é 30 graus. Se aqui é 120, aqui é 60, aqui é 30. Então, cosseno de 30 igual a R sobre R maiúsculo. Ou seja, R minúsculo igual a R maiúsculo vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, já sabíamos disso e chegamos à mesma conclusão usando as relações que mostramos aqui. Isso foi bom para mostrar para vocês que as relações usando as distâncias polares são úteis e as semelhanças que são feitas também, certo? Então, usem essas relações a favor de vocês para vocês terem mais ferramentas nas mãos, ok? De novo, podemos a partir daí encontrar a relação entre área e volume para o cone equilátero, esfera equilátero. Podemos fazer isso, aliás, cone equilátero e esfera, podemos fazer isso em vídeos posteriores. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.